Fala galera, aqui é o Cleiton Ribeiro e nesse vídeo vamos mostrar a respeito de Blend Mode, tá? Se você não nos segue, segue lá que postamos as novidades por lá também, ok? Bem, sobre Blend ou maneiras de compor uma imagem com outra, ou um vídeo, ou algum efeito. Não digo efeito aqui do After Effects, tá? Algum efeito que você baixe em formato de vídeo, ou algum efeito que você crie lá no Photoshop, enfim. Você pode compor com outras imagens utilizando o sistema de Blend ou de composição entre imagens, tá bom? Essa opção se encontra aqui, ó. Aqui nessa parte aqui de Blend Mode. Seria os modos, tá? Se não estiver aparecendo aí no seu, talvez esteja dessa maneira aqui, ó, nesse padrão. Então só você clicar aqui no Toggle Switch Modes e aí temos as opções aí dos modos de mesclagem, tá? Ou Blend Mode. Para você entender melhor sobre como que ela funciona, uma explicação bem básica aqui, eu vou criar um sólido qualquer, tá? Pode ser nessa cor mesmo, a qual ela vai cobrir toda a minha imagem, certo? Geralmente uma maneira que nós damos uma mesclada entre esse sólido nessa cor com a imagem ao fundo, geralmente utilizamos a propriedade de transparência, né? Então por apertar a tecla T, você vê aí a opacidade e quando diminuímos, ela cria uma certa transparência e acaba influenciando a minha imagem de fundo, deixando ela numa tonalidade rosa, tá? Então geralmente é uma das maneiras que fazemos quando mesclamos ou desejamos mesclar algo com alguma coisa, né? Mas aqui nos modos de compor ou nos modos de mesclagem, temos algumas opções aqui que podemos ver ao clicar nessa seta ao lado. Só voltar aqui ao que era, apertando a tecla T para sair da propriedade. Bem, quando clicamos aqui na seta ao lado, vemos várias maneiras que podemos compor aí a nossa imagem, tá? Logo de início, vamos ver aqui esse sistema de Dissolve, a qual ela está influenciando juntamente a minha camada com a opacidade. Tá? Então, por exemplo, quando deixamos aí em Dissolve e apertamos a tecla T para aparecer a propriedade de transparência, quando estávamos diminuindo aqui a transparência, você via que esse sólido estava transparente e ao mesmo tempo estava compondo com a imagem de fundo. No caso de dissolver, olha como que agora o nosso sólido influencia. Se eu diminuir aqui, ó, você vê um monte de granulado, né, a qual ele está compondo de uma certa forma com a minha imagem do fundo, tá? Então essas são algumas maneiras que podemos utilizar também. Existe várias formas aqui. Vamos citá-las, não vamos mostrar todas, tá? Mas vamos mostrar pelo menos algumas aqui para que vocês entendam em que podemos utilizar maneiras de compor entre uma imagem a outra. Então vou fechar esse sólido aqui, vou deletar, que não há necessidade, pois eu criei aqui um sólido com as partículas, tá? Agora eu deixei ela bem lenta aqui, ó. E ela tem tonalidades preta e branca, tá? Então de acordo com as partículas aí que criamos. Talvez quando você baixe algum vídeo que contém algum efeito ou neve ou de repente uma chuva, geralmente a imagem de fundo será um preto. E é dessa maneira que podemos utilizar para compor com uma imagem do fundo, tá? Utilizando aí os modos de composição aí, o Blend Mode, tá? Então temos aí a minha imagem de fundo e aqui temos esse sólido com as partículas, tá? Então vamos somente citar aqui só para entender um pouquinho rapidinho. Então, por exemplo, o dissolver aqui, já vimos como que ele influencia, né? Então, vimos lá no exemplo anterior. No caso do Darken, até esse Dark Color, ele vai influenciar, no caso, as tonalidades brancas da nossa imagem e algumas tonalidades quentes, tá? Então, ela influencia de uma certa forma. Já no caso de adicionar aqui até
Light Color, ela influencia as tonalidades pretas no caso, né? Então ela muda um pouco o conceito aqui. Então mesclando de uma certa forma o preto com a composição, tá? Às vezes ela remove e às vezes ela usa como invertido. No caso de sobreposição até o hard mix, né? Overlay até o hard mix, são maneiras de sobrepor a imagem com o meu objeto em cena, tá? Então ele vai usar algumas maneiras aqui de sobreposição, utilizando luzes e forçando a luminosidade de certas áreas. De difference até ele vai influenciar da maneira negativa, né? Então como que ele vai funcionar? Então ele vai fazer o oposto, né? Então ele vai acabar mudando a luminosidade de uma cor para outra. Então é dessa maneira aqui que ele acaba influenciando. Nesse caso seria matiz, saturação, cor e luminosidade. Então, pelo próprio nome diz, lembra muito aquele conceito que vimos lá no Photoshop, tá? E o stencil alpha até o silhouette luma são maneiras de mesclarmos utilizando os modos em alpha, tá? E depois eu mostro um exemplo utilizando um deles aqui, tá bom? Então, para entendermos melhor, vamos então utilizar esse pequeno trecho aqui das partículas com a minha imagem de fundo, tá? Então, por exemplo, se eu usar o multiply, o que ele vai fazer aqui, ó? Então, se eu usar esse multiply, então ele vai ignorar tudo que é branco, tá? Então, todas essas partículas aqui em branco e vai dar uma transparência, tá bom? E olha o que acontece, ó. Quando eu uso o multiply, olha lá. Então ele dá uma transparência nas partes brancas e ela mantém as partes pretas do vídeo, certo? Então essa é uma maneira de mesclarmos. Uma outra maneira que seria o oposto. Então ele influenciaria, retiraria tudo que fosse preto e deixaria tudo que fosse branco na minha imagem, que seria o screen, ok? Então vou colocar aqui no screen e olha só, ele influencia de uma maneira diferente. Então ele remove o que é de fundo, preto, e deixa tudo que é branco na minha área. Então aí você já vê um composto aí entre as partículas junto com a imagem, tá? Existe o modo de adição, que ele já aumenta um pouco a luminosidade. Você pode reparar que ela cria um certo brilho a mais sobre as partículas, né? Nas áreas claras. A sobreposição, ela vai compor a mescla do preto e o branco junto com a minha imagem. Então você vê algumas áreas da minha imagem em preto e depois outras em branco, né? Então é dessa maneira que ela influencia. E podemos citar aqui e mostrar sobre um desses quatro aqui, ó. Sobre luminosidade. Olha como que ele influencia. De uma maneira totalmente diferente, tá? Ou saturação, ele já deixa mais o preto e branco, enfim. Então existem algumas maneiras. Você pode testar e aí poder observar na sua composição como que ela influencia, ok? Vou demonstrar aqui como que geralmente eu utilizo essa forma de mesclagem, tá? Eu uso muito para criar transições, né? Transições simples, né? De animação. Então é dessa maneira que eu crio algumas transições. Como assim? Vou dar um exemplo básico. Eu vou criar aqui, ó, um shape mesmo, completando toda a minha tela, tá bom? Então vou fazer assim. Eu vou criar uma animação rápida e simples, como você já sabe, deixando a agulha no meu ponto zero. Vou deixar arrastar aqui para fora da minha visualização. Vamos mais ou menos em 1 segundo, menos que 1 segundo, vai 20 segundos. 20 frames, né, por segundo, perdão. E vou deixar ele aqui, ó, na posição central, tá? Então temos isso aí, ó. Então agora eu vou dar uma velocidade nela. Então aumentei aqui a velocidade.
Então temos isso. Deixa eu até diminuir aqui, ó. Certo? Muito bem. Agora o que eu faço? Eu duplico ela umas 3, 4, 5, enfim. Quantas você quiser. Eu vou deixar em 5. A última que eu dupliquei não vou mexer ainda, tá? Só vou mexer nessas 4 aqui. Então a primeira já tá nessa tonalidade. A segunda eu vou mudar a cor. Vou colocar aqui um azul. Pode ser um azul. Nessa terceira aqui eu vou trocar por um... Pode ser um amarelo. O quarto eu vou deixar na tonalidade vermelha. Certo? E esse último eu vou deixar aqui, ó, no modo Silhouette Alpha. Vou fazer isso. Então o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Eu só vou arrastar um pouquinho cada um aqui, ó. Só um pouquinho, ó. E aí você vai ver como que vai ficar essa transição aqui, ó. Vamos fazer assim. Bem, depois de arrastado elas, tá? O que eu faço? Crio uma pré-composição, né? Eu vou colocar transição 1, tá? Podemos até aproveitar aqui essa transição. Vou criar uma pasta transição, ok? Ela deve ter vindo aqui para composição, ó, aqui, ó, transição, que a gente pode utilizar depois. Então, feito isso, olha como ela ficou, certo? Beleza. Agora sim, eu utilizo duas imagens só para você ver como que ela fica. E vamos ver se ela funciona exatamente. Então vou arrastar a imagem, deixa eu ver aqui no final. Aqui, ó. Depois que ela passar, é isso aí, ó. Olha como que ela vai agir agora. Interagir, modo de transição. Viu só? E é dessa forma que a gente cria aí. Eu não preciso só criar transição, tá? Eu posso criar aqueles efeitos de explosão. Quer ver? Então vou deletar, já que tá salvo. Beleza, ele tá aqui. Então já a gente pode utilizar depois. Eu posso criar aqui, ó, um círculo, segurando a tecla Shift, centrei, beleza? Então vamos animar aqui, ó. Primeiro em escala, deixei em 0. Zero. Vamos deixar em 100. Aumentar a velocidade. E temos isso, certo? E aí, para dar o clean, podemos duplicar, arrasta um pouquinho e aqui um Silhouette Alpha. Olha isso. Criamos uma explosão, certo? E aí, ó, podemos apertar Ctrl Shift C para criar a pré-composição. Eu posso colocar aqui, ó. Vou colocar em inglês, tá? Burst 1 seria a explosão, ok? Então temos isso aí, ó, essa explosão. Posso duplicar, arrasta um para cada lado e pego o outro aqui. Diminuo um pouco. O outro eu diminuo também. Podemos, ó, dar uma arrastadinha. Ó. E aí você pode brincar. Ctrl Shift C. Colocar aqui Burst tripla. Pode ser. Beleza. Dupliquei, ó, arrastei e jogo cada um para um canto. E aí
em pouco tempo temos isso aqui. Usando uma maneira de mesclar. E aí, juntamente com os nossos objetos. Ok? Beleza? Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que, se você ainda não nos segue ainda, segue lá nas redes sociais, pois postamos as novidades por lá também. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, dê aquele joinha maroto, tá? E no próximo vídeo, vamos falar a respeito de estilos de camadas, tá bom? Um forte abraço para você e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!